Seja bem-vindo à Sniper Academia. Eu sou o professor Hermenegildo Chauk. Para hoje trago a introdução à biologia, definições básicas, gerais e organelas celulares. A biologia, é a ciência que estuda a origem e as características dos seres vivos e a interação existente entre eles e o meio ambiente. Bom, muitos dizem que a biologia só estuda a vida, mas a biologia vai estudar a vida, os organismos vivos e a interação que existe entre eles num determinado espaço. A esse espaço nós vamos chamar de meio ambiente. A palavra biologia deriva do grego bios, que significa vida, e a palavra logos, que significa ciência, estudo ou razão. Em linhas gerais, podemos dizer que a biologia é a ciência que estuda a vida. Uma definição simples e sem muitos argumentos. Níveis de organização. A biologia está organizada em níveis, desde o átomo, que segundo a definição dos filósofos gregos, é a partícula mais indivisível da matéria, que dá característica ao elemento, cuja característica desse mesmo átomo vem do próton. Então, quem dá característica ao elemento é o átomo. Quem dá característica ao átomo é o próton, porque ele permanece no núcleo inalterável. Se nós formos a imaginar, podemos ver a molécula da água tem H2O, que deriva da reação entre o hidrogênio, que é um elemento diatômico, e o oxigênio, que também é outro elemento diatômico. Em certas proporções fixas, vão nos dar a molécula da água. Então, nós podemos dizer que a junção entre os átomos vai nos dar a molécula e a junção entre as moléculas vai nos dar uma organela. Afinal de contas, estamos em biologia e a água entra para a constituição das organelas. Nesse caso aqui, nós podemos ver que é o mitocôndria, E as organelas ou organoides, a junção entre elas vão nos dar uma célula. A célula ela é constituída por diversas organelas que estão lá espalhadas na região do citoplasma. A célula é a menor porção viva dentro dos seres vivos, enquanto que o átomo é a partícula mais indivisível da matéria. A célula vai ser a mais pequena viva dentro dos seres vivos. O conjunto de células vai nos formar o tecido. O tecido é uma junção de diversas células que nos origina o tecido. E o conjunto de tecidos, então, vai nos dar um órgão. E a associação dos órgãos vai nos dar um sistema. Podemos ver o sistema, por exemplo, temos vários sistemas. Temos o sistema nervoso, temos o sistema cardíaco, temos o sistema respiratório, temos o sistema urinário. Falando já do sistema urinário, podemos ver que a junção de vários órgãos lá nos dá o sistema. Podemos encontrar os rins, que estão em forma de um feijão. Tem os rins, depois tem os uréteres, depois temos a bexiga e depois, por fim, temos a uretra. Todos eles são órgãos e a junção entre os órgãos vai nos dar um sistema. E o conjunto de sistemas, então? O conjunto de sistemas vai nos dar um organismo. Então, eu sou um organismo
Tu és um organismo. O conjunto de sistemas vai nos dar um organismo. Ora bem, o nosso corpo todo, ele encontram-se vários sistemas funcionando ou trabalhando em simbiose. Então, eu sou um organismo por causa da associação de sistemas que tem dentro de mim. Estamos a falar de vários sistemas, como sistema digestivo e tantos outros sistemas referidos anteriormente. O conjunto de organismos, então, o que é que vai nos dar? Bom, já que para a biologia o que nos importa é estudar os organismos vivos, poderíamos parar por aqui. Mas a associação dos organismos vai nos dar uma população, que é uma população. É o conjunto de organismos da mesma espécie que vivem num determinado espaço. Podemos ter, por exemplo, cá, na minha casa, se formos muitos, ou na minha comunidade, vamos ter uma população de pessoas iguais a mim, né? Pessoas da mesma espécie. Podemos ir para uma savana, vamos ter lá a população de zebras, população de gafanhotos, população de rinocerontes e etc. limitado. O conjunto de populações vai nos dar uma comunidade. Afinal de contas, quando estou em casa, eu vivo em comunidade, porque na minha casa estou eu, os meus irmãos, os meus pais, mas também tem população, por exemplo, de moscas, tem população de baratas, tem população de mosquitos, tem população de lagartos. Às vezes estou ali no quarto, estou a teclar, de repente passa um lagarto a perseguir uma mosca, por exemplo. Os lagartos se alimentam de insetos. Então, nós vivemos lá na minha casa em comunidade. Comunidade é uma associação dos diversos tipos de população. E o conjunto de comunidades vai nos dar os ecossistemas, ou vai nos dar o ecossistema. E o conjunto de ecossistemas vai nos dar a biosfera. Bio, já sabemos que é vida, esfera, estamos a falar da crosta terrestre. Então, a biosfera é a crosta terrestre, toda ela cheia dos diversos ecossistemas. Temos ecossistemas, por exemplo, continentais, ecossistema do continente americano, ecossistema do continente africano e ecossistema do continente europeu, asiático e por aí em diante. Principais áreas da biologia. Temos a botânica. A botânica é nada mais, nada menos que estudo dedicado de plantas, dos vários tipos de plantas, plantas medicinais, plantas não medicinais, vão ser estudadas elas na botânica. Zoologia. Zoologia, conforme nós dissemos que a palavra logia, que é a nossa palavra-chave, palavra logia, né, deriva do grego ciência, estudo ou razão, razão de pensamento. Então, zoo significa animais. Então, zoologia é uma área da biologia dedicada ao estudo somente de animais. Micro e bio significa vida, micro significa organismos pequenos, não visíveis ao olho nu. Microbiologia, que é o estudo ou a área da biologia dedicada somente ao estudo dos organismos, dos micro-organismos, organismos que nós não podemos ver a olho nu, como é o caso das bactérias, perdão, das bactérias. As bactérias, elas não são visíveis a olho nu. Fisiologia é a área da biologia que estuda as moléculas e que se dedica ao aspecto físico, de forma mecânica. Então, fisiologia é o estudo do aspecto físico, forma mecânica dos seres vivos. Estamos a falar das plantas, animais, entre outros. Citologia, cito significa, deriva de célula. Então, citologia, área da biologia que estuda, né, a célula. Ecologia, conforme nós já dissemos, ecossistemas. Então, ecologia é o ramo da biologia que se dedica ao estudo integrado dos ecossistemas. Falando dos micro-organismos, ou falando
dos organismos vivos, nós já sabemos que a célula é a unidade viva, é a unidade fundamental dos organismos vivos. Ou seja, todos os seres vivos são constituídos por células. Podem ser essas células unicelulares, quando é uma, e pluricelulares, quando são muitas, como é o caso do ser humano. O ser humano é feito de milhões, bilhões de células. Essas células não são visíveis ao olho nu, podemos estudá-las através do microscópio e podemos ver lá na célula partes visíveis. Podemos ter a região do citoplasma. A região do citoplasma compreende toda a região entre a membrana citoplasmática e o núcleo. Então, toda aquela região entre a membrana citoplasmática e o núcleo nós vamos chamar de citoplasma. Em outras palavras, o citoplasma, ou a área de citoplasma, é como se fosse uma mesa, né? Em que estão lá incrustados, as organelas. Estão lá incrustadas as organelas. Vamos continuar. Tipos de citoplasma. Nós podemos ter o hialoplasma. Este apresenta-se no estado gel e no estado sólido. O estado gel vai apresentar, né, uma substância coloidal, da natureza da gelatina, por exemplo. O estado sólido é o estado mais fluido, né? É o estado mais fluido. Esse citoplasma apresenta diversos tipos, como é o caso do hialoplasma, conforme nós tínhamos dito, e o citoplasma diferenciado. O hialoplasma é nada mais que o estado gel e o estado sólido. E o citoplasma diferenciado é aquela região onde já encontraremos os organelas ou as organelas celulares, conforme mostra a imagem a seguir. Temos aqui as organelas celulares. Temos aqui a distância entre o núcleo e a membrana plasmática. Toda esta área compreende a região do citoplasma. Podemos ter lá várias organelas, como é o caso de vacúolo, armazenamento de água, de outras substâncias, cloroplasto. Podemos ter vários tipos de plástico, como o leucoplasto, por exemplo, e o cromoplasto, né? Cromoplasto, leucoplasto e cloroplasto são um conjunto de plastos. Então, o cloroplasto ele vai participar na fotossíntese nas células vegetais. Temos também o mitocôndria. O mitocôndria participa na respiração celular e, por exemplo, na respiração celular produzindo a energia biológica. Energia biológica é essa conhecida como ATP. Temos o complexo de Golgi, armazenamento de secreções. Temos o retículo endoplasmático, que subdivide-se em retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso. O liso vai fazer a síntese de lipídios e o rugoso vai fazer a síntese de quê? De proteínas. Essas proteínas que vão para fora da célula, proteínas para a exportação. E tantos outros, né? E tantos outros que também têm diversas funções, conforme veremos na parte 2 dessa aula. Temos aqui alguns exercícios do exame da UEM, de Biologia 3. Diz o seguinte: a seguir estão indicados os nomes de 5 organelos celulares e suas respectivas funções. Escolha a opção incorreta. Então, já sabemos que o lisossoma vai fazer a digestão celular. Isso é verdade. O retículo endoplasmático rugoso, conforme disse anteriormente, vai fazer a síntese de proteínas ou a síntese proteica. O mitocôndria vai fazer o processo de respiração celular, produzindo, sintetizando energia em forma de ATP. O aparelho de Golgi vai fazer a secreção celular. A única alternativa incorreta aqui é a alternativa E. A alternativa E, ela encontra-se totalmente incorreta. Por quê? Porque o ribossoma não é um organelo
fotossintéticos. Já sabemos que os organelos fotossintéticos são os cloroplastos. Vamos à pergunta a seguir. A inativação de todos os lisossomas de uma célula afetaria diretamente a alternativa A, síntese proteica, B, digestão intracelular, C, síntese de aminoácidos, D, circulação celular, E, respiração celular. A alternativa correta é a alternativa B. Na alternativa B, nós encontramos lá a digestão celular, que é o papel dos lisossomos. Muito obrigado por ter assistido essa aula até o fim. Nos veremos na parte 2.